Então, dando continuidade à nossa eletiva de comunicação, hoje nós vamos ver como que a comunicação e a música elas estiveram juntos ao longo de um período da história. Essa aula a gente vai dividir ela em duas partes, tudo bem? Então, o primeiro período que nós vamos ver aqui é pegando lá desde a antiguidade. Então, como aquele material que eu passei para vocês, ele está completo, os textos, vocês podem retornar nele se vocês tiverem alguma dúvida. A antiguidade, a Grécia, o principal método que eles utilizavam a música era para o sentido ritualístico e a utilização era da voz. Como eles usavam a música? Por quê? Para que eles utilizavam ela? Para comunicar-se com os deuses e com o povo. Então a música era um referencial para que eles fizessem esse tipo de comunicação. Pitágoras ele tem um destaque ali na Grécia, nesse período da antiguidade, que ele incorpora e utiliza a matemática dentro da música. E aí a música ela ganha um corpo diferente e ela ganha uma questão teórica mais aprimorada. Então é Pitágoras que é o responsável por aplicar a matemática ali à música e iniciar um aprimoramento da parte teórica musical. Então é assim que a Grécia trabalhou. Já em Roma, a utilização da música eles usavam para sinalização principalmente na guerra. E ali eles tinham hinos de vitórias, conquistas, né, que eles obtinham ali nas lutas, eles sempre comemoravam com hinos que eram compostos para referenciar aquele momento que eles estavam vivendo. E aí tem as clarinadas que eram utilizadas também para fazer as sinalizações do que ia acontecer em determinado movimento dentro da guerra. No Egito Antigo, a música era utilizada também para culto dos deuses, assim como ali na Grécia. E tem uma questão interessante aqui, que as sacerdotisas que tocavam os instrumentos, elas que executavam as canções, né? Então eram as musicistas, né, as mulheres que executavam as canções. E na China, a música ela servia como identidade para personalizar momentos históricos e seus imperadores. Então aí eles utilizavam a música dentro de um cunho político da época também, para destacar algum fato que aconteceu e para fazer com que as músicas marcassem também alguma questão ali relacionada aos imperadores. Tudo bem? Então aí a gente já vai chegar na Idade Média. E na Idade Média, a Igreja Católica ela unifica dentro da liturgia o canto gregoriano, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Então, Guido de Arezzo, ele extrai de uma oração o nome das notas musicais que nós conhecemos hoje. Então, tem lá uma oração que Guido Arezzo ele retirou trechos dessa canção, dessa oração, para extrair as notas musicais. Então, aquelas notas que nós conhecemos hoje, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, foi extraído dessa oração. Só que lá no período ele usou o Ut, que depois a gente ia colocar como o Dó. Então era Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí depois teve essa adaptação para Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Então a intenção dele não era de criar especificamente esses nomes. Ele não teve essa intenção. A intenção dele principal foi de criar um exercício prático para as pessoas que cantavam no coral, para a rouquidão deles não atrapalhar na canção. Então eles faziam um aquecimento e aí desse aquecimento acabou depois nascendo aí as notas musicais. E também o canto a capela era utilizado nas liturgias. Então agora a gente vai ouvir aqui um trechinho desse canto gregoriano.
Então esse aí é um trechinho do canto gregoriano que era utilizado aí, né, dentro da liturgia da Igreja Católica nesse período da Idade Média, e eles utilizavam ali o canto a capela. Depois nós temos o trovadorismo, que era a música popular da época. Então, aquela canção, né, que as classes menos abastadas ali da época eles utilizavam, era o trovadorismo. Então, essa música ela era uma oposição ao canto gregoriano, que o canto gregoriano dominava ali os castelos, né, era tocado nas igrejas. Então, nas ruas, esse canto do cavaleiro, né, essas cantigas do trovador, que eles contavam as aventuras que eles tinham ali no mundo. Eles saíam, né, pelo mundo, e ali quando eles retornavam ou passavam por alguns lugares, eles cantavam as aventuras que eles tinham passado. Então agora a gente vai ver aqui um trechinho dessa cantiga de trovador. Então aí um trechinho do canto de cavaleiro que era utilizado nesse período. Então depois aí a música ela já começa a ficar um pouquinho mais elaborada quando vem o renascentismo. Então a música renascentista ela buscava uma música mais universal, com composições em diversos idiomas e não apenas o latim, que era a música que dominava ali o início o período da Idade Média, tá? Então, depois dessa música renascentista, ela foi uma transição, e aí nós vamos entrar na música barroca. A música barroca ela tem um conteúdo dramático e ela é melhor elaborada que as outras canções que vinham até então. Nesse período estava surgindo a ópera musical. Os maiores nomes desse período do barroco são Lully, Romeau, Vivaldi, Handel e Bach. E Bach é considerado não só o maior nome do barroco, mas ele também é considerado um dos maiores compositores de todos os tempos. Ao lado de um outro compositor que a gente vai ver ali mais para frente, Bach ele figura aí como um dos maiores nomes da história da música, e aí a gente vai ver agora um trechinho da música de Bach. Então esse aí foi um trechinho da música barroca aí por Johann Sebastian Bach. Passando aí para o próximo, nós chegamos na música clássica. Nesse período da música clássica, os compositores, né, as composições instrumentais, eles ganham maior valor do que as canções de coral. Até então o coral ele era o principal foco na música. E aí com a música clássica, os instrumentos eles ganham até mais notoriedade do que o coral. Então é uma transição que nós temos nesse sentido também, falando no aspecto musical. Né? O nome clássicos do latim significa cidadão da mais alta classe. E nesse período surgem o que? A sonata e a sinfonia. Os principais compositores é Haydn, Mozart e Beethoven, que também vai fazer parte mais forte do próximo movimento musical que a gente vai ver. Então Beethoven ele participou de 2 movimentos aí, esse da música clássica e um próximo que a gente vai ver. Para esse período aqui a gente vai ver um trechinho de Mozart. Então pensa só, o cidadão da mais alta classe, então a música ela é cheia de polpa, né? Vamos ver aqui. Então a gente vai percebendo aí
uma transição musical, né? Como que a música ela foi se moldando aí ao longo do tempo. Então, e o próximo período que a gente vai analisar aqui agora é o romantismo. Nesse período, os compositores eles buscavam uma maior liberdade nas concepções da estrutura musical. Então, eles queriam fugir um pouco daquela estrutura engessada que foi criada até então da música. Então, eles queriam uma coisa que fosse mais livre na composição. Então, o que eles iriam buscar? A emoção era o principal foco dessas composições. O romantismo ele rende frutos na música como que o nacionalismo. Então, aquelas músicas que se voltam para falar da nação, né? O romantismo ele inicia pela figura de Beethoven, que nós vimos ali, que participou do movimento anterior também. E ele passa por compositores como Chopin, Schumann, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Strauss, entre outros. São muitos nomes nesse período. Nós vamos ver agora uma canção, eu vou passar um vídeo para vocês que mostra uma composição de Beethoven, que é uma das composições mais famosas da história. Beethoven foi o primeiro grande compositor que utilizou dentro da música a orquestra e o coral com a mesma intensidade e ali com o mesmo grau de importância. Então eu vou mostrar aqui agora um vídeo que é muito legal para vocês e principalmente para mostrar que a música, todas essas canções que são enquadradas como música erudita, elas são de acesso a todas as pessoas. Então eu preparei aqui pesquisei aqui, vi uma gravação que é muito interessante para mostrar que a música ela é capaz de atingir todas as pessoas. Então mesmo a música clássica, a música romântica, a música barroca, ela não é uma música simplesmente de uma elite. Ela pode ter e ser acessível para todas as pessoas. Então eu vou mostrar aqui agora um vídeo para vocês, para a gente estar finalizando.
Então esse aí é um trecho, né, da Nona Sinfonia de Beethoven, para provar para a gente que a música ela é universal, né? Ela não tem uma elite que é dona de determinado estilo ou de determinado período musical. Então a música ela é universal e ela é feita para todos, e ela tem um jeito todo próprio de se comunicar aí ao longo do tempo. Essa canção de Beethoven é muito interessante, quem tiver a oportunidade de estudar a história de Beethoven, né, ele termina essa composição completamente surdo, essa música que é considerada uma das obras-primas. Então tanto Beethoven como Bach são ali considerados os dois maiores compositores da história da música, certo? Então na próxima aula aí nós vamos pegar os períodos que vêm aí posterior ao romantismo e nós vamos chegar até os dias atuais para ver como que a música veio caminhando ao longo da história. Até mais, tchau, tchau.